Fala galera, tudo beleza? Meu nome é Victor Rubens, sou professor de Geografia do cursinho Humanista e essa aula é uma continuação da aula que a gente estava tendo de aspectos gerais do Brasil. Na aula anterior, a gente falou das generalidades e aspectos físicos do Brasil. Agora, nessa continuação, nós vamos falar de aspectos populacionais e aspectos socioeconômicos do nosso país. Então, beleza? Bora para o vídeo. Falando primeiramente de aspectos populacionais, o Brasil é o país com uma população estimada, no ano de 2019, de 210 milhões de habitantes aproximadamente. A população brasileira teve um crescimento acentuado ali por volta da década de 1950 até os anos 2000. Nesse período de tempo, houve uma redução na mortalidade infantil e um aumento gradual da expectativa de vida do cidadão brasileiro. Combinado às altas taxas de natalidade, a população, a gente chegou aí ao ano de 2000 com pouco mais de 180 milhões de habitantes, e hoje, em 2020, nós já temos mais de 210 milhões de habitantes. A projeção para os próximos anos é de uma redução no crescimento populacional. Por que isso? Por causa da menor taxa de natalidade. Antigamente era comum você ver famílias que tinham aí 7 filhos e era extremamente normal. Hoje, a taxa de natalidade é muito menor, as pessoas estão tendo menos filhos, e com isso, espera-se para os próximos anos que a população cresça num ritmo mais desacelerado. Ainda em aspectos populacionais, nós temos em grupos étnicos no Brasil, de acordo com o censo de 2010, nós temos uma população de 47% de brancos, 43% de pardos, 7% de negros, cerca de 1% de pessoas que se autodeclaram amarelas e 0,42% de indígenas. Para esse tipo de estimativa, o Brasil tem uma grande dificuldade em ter números exatos, números com grande precisão. A gente tem uma diversidade étnica muito grande e muitas pessoas têm dúvidas na hora de se autodeclarar, justamente por não saber se elas se enquadram como brancas, pardos, negros e etc. Lembrando que esse tipo de pesquisa, o censo é feito com base na autodeclaração das pessoas. Agora falando de religiões, o Brasil possui maioria de sua população, uma população cristã, onde as principais religiões são o catolicismo romano, com 64% aproximadamente, protestantismo, com 22%, pessoas sem religião, 8%, 2% é espiritismo e outras religiões compreendendo 3,2%. Sobre a distribuição da nossa população, nós temos uma distribuição bastante desigual de população no território brasileiro, onde nós encontramos uma alta densidade populacional em regiões litorâneas, enquanto que em regiões interioranas nós temos uma densidade populacional bem menor. E aqui a nossa pirâmide etária. O Brasil tem uma taxa de 96 homens para cada 100 mulheres, ou seja, existem mais mulheres do que homens no Brasil, e a idade média da população, no geral, é de 31,37 anos. A nossa expectativa de vida é de 75 anos e meio, sendo 74 anos para homens e 76 para mulheres, e a tendência para essa pirâmide etária, nos próximos anos, é o aumento da expectativa de vida, o que vai ocasionar um envelhecimento da população. Ou seja, nos próximos anos, espera-se que exista um percentual maior de pessoas em faixas etárias maiores, o que vai elevar a idade média da população como um todo. Agora, falando um pouco sobre aspectos socioeconômicos, nós temos aqui alguns indicadores. Novamente, a nossa população de 210 milhões de habitantes. No ano de 2019, nós tínhamos uma taxa de desemprego de 11%, isso ao quarto trimestre. A renda mensal do brasileiro é de R$ 2.340. Esse valor é uma média entre a renda de todos os brasileiros. E esses são valores também do quarto trimestre. A escolarização é de 99,2%. O que é essa escolarização? É a taxa de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam a escola. Para o analfabetismo, nós temos uma taxa de 6,8%. Sendo essa uma estimativa entre pessoas maiores de 15 anos. A fecundidade, que é a taxa de filhos por mulher, foi de 1,77 filhos no ano de 2018, e a taxa de mortalidade infantil foi de 12,35. Lembrando que essa taxa de mortalidade é o número de óbitos
a cada 1.000 nascidos vivos. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, foi de 0,755 no ano de 2019. Esse IDH é o índice que vai de 0 a 1, e esse valor de 0,755 é considerado um valor médio, não é um valor alto. Falando agora dos aspectos socioeconômicos gerais do Brasil, nós temos a oitava maior economia do mundo, com um PIB de 7,3 trilhões de reais em 2019 e um PIB per capita de 34 mil reais aproximadamente. Lembrando que esse PIB per capita é o PIB de toda a nação dividido pelo número de habitantes. A economia brasileira vinha mostrando um crescimento constante até o ano de 2014, quando começou uma crise econômica e uma recessão. Atualmente, nós estamos num cenário de crise política, e essa crise política também está acompanhada de uma forte crise econômica, que é a que estamos vivendo agora. A indústria brasileira é caracterizada por ser uma indústria baseada em commodities, principalmente para exportação, sendo os principais produtos de exportação do Brasil os produtos do setor agropecuário, do setor minero-metalúrgico, do setor petrolífero e também da indústria automotiva. Eu falei que a economia do Brasil é baseada em commodities. As commodities, que são esses produtos com baixo nível de complexidade e com baixo valor agregado, não são assim tão boas para o Brasil, porque justamente por serem produtos simples, o Brasil precisa exportar e vender em grandes quantidades a um preço muito baixo e depois comprar os produtos com alto valor agregado a um preço maior. Então, por exemplo, o Brasil exporta seu minério para diversos países. Esses outros países, em sua maioria desenvolvidos, trabalham esse minério, fazem com este minério um produto com alto valor agregado e grande tecnologia e revendem novamente ao Brasil por preços maiores. Isso não é bom para a gente, porque a gente acaba pagando mais caro pelo produto final. É o caso no Brasil de eletrônicos, de eletrodomésticos e várias outras coisas. Ah, mas o meu computador foi produzido no Brasil. Eu mesmo estou com o meu computador aqui e vejo que embaixo dele tem uma etiqueta, produzido no Polo Industrial de Manaus. De fato, muitos eletrônicos são fabricados no Brasil, porém eles são montados aqui com componentes eletrônicos que vêm, em sua maioria, de outros países. Então, de toda forma, nós acabamos pagando mais caro nos produtos justamente por causa desse fator. E como nós poderíamos reverter esse cenário de vender commodities a um preço muito barato e comprar o produto final com preço caro? A única maneira de reverter esse cenário é com um grande investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, para que nós tenhamos a capacidade de produzir aqui produtos com alto valor agregado. Ainda falando aqui de aspectos socioeconômicos, eu posso destacar para vocês o BRICS, que é um agrupamento de países de mercado emergente. Esse agrupamento de países é formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E essa união de países tem o objetivo de converter o poder econômico desses países em influência geopolítica. Então, todos esses países são países que estão crescendo, com uma taxa de crescimento constante, e esse crescimento dos países é acompanhado de um poder econômico, e eles tentam converter esse poder econômico dos países em uma influência geopolítica. E nós temos também o Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. O Mercosul é um bloco econômico formado atualmente pela Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, onde esses países têm um acordo de livre comércio, um regime de livre comércio, que facilita muito a questão de taxação de mercadorias e acaba sendo benéfico para todos esses países. Também existem alguns países que são associados ao Mercosul, que são o Chile, a Bolívia, o Peru, Colômbia e o Equador. E a Venezuela, que já foi parte do Mercosul, foi suspensa em 2012. E de parceiros comerciais, o Brasil tem como principal parceiro comercial a China e os países do Mercosul. Então, o Brasil exportou 46 bilhões em mercadorias para a China e 24 bilhões de mercadorias para os países do Mercosul, enquanto ele importou 19 bilhões dos países do Mercosul e 37 bilhões da China. Esses são dados de 2013, numa época que o Brasil ainda estava com índices melhores, mas ainda assim, nos dias de hoje,
os principais parceiros comerciais do Brasil são a China e os países do Mercosul. Mas o Brasil tem parceria comercial com muitos países, e é o que a gente pode ver aqui. Esses daqui são os parceiros do Brasil de exportação. A China é o maior parceiro comercial do Brasil para exportação. Então, 19% de tudo que o Brasil exporta vai para a China. Outro grande parceiro comercial do Brasil é os Estados Unidos, que o Brasil exporta 12% de sua mercadoria. Aqui nós temos vários outros países. Alemanha, Argentina, Japão são todos países que o Brasil exporta suas mercadorias, que são aquelas mercadorias que eu citei anteriormente, que são os produtos do setor agropecuário, petróleo cru, essas coisas. E aqui, por fim, os parceiros comerciais de importação do Brasil. O maior parceiro de importação do Brasil é os Estados Unidos. Então, 20% de tudo que o Brasil importa, tudo que o Brasil compra de outros países, vem dos Estados Unidos. E 15% vem da China. Geralmente, esses produtos são produtos com maior valor agregado, que são aqueles produtos com nível de complexidade maior, e que o Brasil compra por um valor mais alto, justamente por ser um produto mais trabalhado, um produto com mais tecnologia. O Brasil também importa bastante coisa da Alemanha e da Argentina. Então, o que a gente tira de conclusão disso? O Brasil tem um grande potencial, nós temos muitos recursos, porém, até os dias de hoje, nós continuamos a vender nossos recursos a preços irrisórios, a preços muito baixos, para países que têm uma indústria com mais tecnologia e que, com essa tecnologia, fabricam produtos com maior valor agregado, com uma maior complexidade, e o Brasil acaba comprando novamente muitos produtos por um preço mais alto. E como a gente pôde ver, a China é um grande parceiro comercial do Brasil, tanto para exportação quanto para importação. Por isso é tão importante manter a diplomacia com a China. E para a gente do Brasil conseguir produzir bens de consumo com alto valor agregado, nós precisamos de um forte investimento em pesquisa e desenvolvimento para produzir tecnologia e conseguir vender os nossos produtos a preços maiores. Então, gente, espero que tenha dado para entender um pouco aí sobre tantas coisas sobre o Brasil. Eu parabenizo quem ficou até o final desse segundo vídeo aqui, porque foram 2 vídeos bem extensos. E é isso. Muito obrigado. Espero que estejam todos bem aí na quarentena. Fiquem em casa, estudem bastante. E lembro novamente a vocês que, em caso de dúvidas, podem me encaminhar por e-mail. Beleza? Obrigado, gente.